Vamos continuar louvando ao nosso Deus com esse parágrafo do Salmo 119, do versículo 49 ao 56. Todos juntos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O versículo desse texto que nós vamos ler hoje chama a palavra de Deus de, repita, juízos. A palavra de Deus está repleta dos juízos de Deus, a declaração dos juízos de Deus. Amém? E isso tem um grande propósito. O grande propósito é que todos os filhos e filhas de Deus tenham juízo. Fala para a pessoa do seu lado aí, tenha juízo. O juízo que você tem que ter, os juízos que você tem que ter, está aqui na sua palavra. Os juízos de Deus na sua palavra têm dois propósitos. O primeiro propósito é extremamente positivo nas nossas vidas, nós que somos filhos de Deus. É a formação do nosso caráter. Os juízos de Deus têm o propósito de formar um caráter justo em todos os filhos de Deus. Aleluia. Deus não quer injustiças em nossa vida, em nosso caráter, em nossa prática, em nosso trabalho. Sábado nós estamos meditando no livro do profeta Oséias, e nós vamos chegar lá numa parte que Deus fala que uma das coisas que ele ficou irado contra o seu povo de Israel é que eles se tornaram mercadores, comerciantes de balanças injustas. E Deus fala para eles assim, ó, eu odeio balanças injustas. Significado disso? Deus odeia desonestidade. Filhos de Deus não podem ser desonestos em nada. Filhos de Deus têm que aprender honestidade. Os juízos de Deus nos ensinam a ser justos, nos ensinam a ser honestos. E quem não aprender essa justiça, e quem não aprender essa honestidade e continuar teimando na desonestidade, continuar teimando na injustiça, então os juízos de Deus se manifestarão do segundo modo. O segundo modo é condenação. Condenação. Amados, o pecado sempre condena. Você só se livra da condenação do pecado por meio de conversão, arrependimento, santificação e renúncia.
nunca mais vou praticar este pecado. Vai e não peques mais. Porque se continuar pecando, o salário do pecado continua sendo a morte. E aí os juízos de Deus vêm nesse segundo propósito de condenação, de justa condenação para os injustos, para os desonestos, para os mentirosos, para os falsos, para os dissimuladores, para as pessoas de duas caras. Deus quer que nós tenhamos uma cara só, a face de Cristo, a imagem de Cristo formada em nós. E esse é o principal propósito positivo dos juízos de Deus, trazer juízo a nossas vidas, formando o caráter de Cristo em nós. Glória a Deus. Então, por isso que a Bíblia é composta dos, diga, juízos. Juízos de Deus. Então, tenha juízo. O versículo que nós hoje meditaremos é o 52, cujo título é, diga, conforto na palavra. Glória a Deus. O que significa conforto? Muita gente confunde o que é conforto com vida confortável, tá? Conforto com vida confortável. Não confunda conforto espiritual com vida confortável. Muitas vezes nós não teremos vida confortável, mas teremos conforto na palavra, conforto espiritual. A palavra de Deus traz, tanto na língua hebraica do Novo Testamento, como na língua grega do Novo Testamento, tá? E como acontece também na língua inglesa, no inglês, a palavra comfort. Comfort significa conforto e significa também consolo. Consolo. Consolar é confortar. Confortar é consolar. Um dos títulos de Deus na Bíblia é que Ele é o Deus de todas as consolações, que nos consola, que nos conforta em meio a todas as nossas aflições. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus nos dá conforto. Jesus nos consola. O Pai é consolador, Jesus é consolador, o Espírito Santo é consolador, viu? Não só o Espírito Santo é consolador. Quando Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo, Ele disse: eu vos enviarei outro consolador, porque Jesus já tinha sido consolador no meio de nós aqui na terra. O nosso Deus é um Deus consolador, mas consolador significa confortador. Confortador é aquele que fortalece. Fortalece. Consolar alguém é fortalecer. Consolar alguém é dar a essa pessoa algo que vai lhe fortalecer. Isso que é consolar. Nós temos muitas ideias erradas que têm que ser tiradas da nossa cabeça. A gente pensa que consolar é só pegar a pessoa, vem cá, fica assim, não, põe a cabeça aqui no meu ombro, não, vai passar. Isso não é consolar, não, tá? Isso são palavras ao vento. Consolar é dar força ao fraco, fortalecer o que está fraco. E a única coisa que fortalece o fraco é Deus. Não diz o Senhor é a minha força? O Senhor é a minha força? O Senhor é a tua força? Então diga: o Senhor é a minha força? O Senhor é a força. Se o Senhor é a minha força, é porque só o Senhor pode fortalecer. E quando o Senhor fortalece, a pessoa está confortada, a pessoa está consolada, porque ela está fortalecida no Senhor. Consolada, se ela perdeu alguma coisa, se ela perdeu alguém,
o Senhor substituirá isso que ela perdeu, o Senhor substituirá esse ente querido que ela perdeu, muito além do que se você não tivesse perdido. Entendeu? O Senhor fortalece, o Senhor preenche, o Senhor consola. Em tudo somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Na nossa alma somos dependentes de Deus, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso querer ou não querer, na nossa vontade, nossa capacidade de querer ou não querer alguma coisa. Em tudo dependemos do Senhor. E Ele nos conforta, nos fortalece. Por isso a palavra ordena para nós, Efésios 6, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando João escreveu para jovens naquela época, 1 João 2, diz, vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. É a palavra de Deus que nos fortalece, a palavra de Deus que nos conforta, e portanto na palavra de Deus nós temos consolação para viver num mundo trágico, num mundo que jaz no maligno, num mundo onde é o campo de Satanás, e para nós é um campo perigoso, um campo minado, um campo de guerra, mas no qual o Senhor, na sua palavra, nos fortalece para vencermos tudo. Por isso Paulo fala, depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Só que a palavra conforta quem obedece. Quem obedece à palavra é fortalecido na palavra, porque edifica a sua casa, sua vida espiritual sobre a rocha. Aquele que recebe a palavra, mas não a pratica, ou seja, não a obedece, ela não o conforta, ela não o fortalece, porque essa pessoa está edificando a sua casa, sua vida espiritual sobre a areia, e grande vai ser a ruína dessas pessoas. Aqui está nessas duas comparações de Jesus, né, o que eu falei anteriormente. Os juízos de Deus formam o caráter de Cristo naqueles que obedecem à palavra. Por isso eles acham conforto na palavra. Mas os mesmos juízos de Deus condenam aqueles que não obedecem à palavra e não praticam, que vai levando a vida como se o que está sendo falado aqui na palavra não fosse para ele. Na igreja fala assim, na palavra fala assim, mas na minha realidade eu faço do meu jeito. Pensa que Deus não está lá na sua realidade? Ele está. E você quer Ele lá na sua realidade, lhe abençoando. Para você ter Deus lá na sua realidade, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, lhe abençoando, você tem que estar ali também, o obedecendo. O obedecendo. O segredo de ser fortes no Senhor é obedecendo a sua palavra. Glória a Deus. O versículo 52, o salmista orou assim, ó: lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Repitam. Aleluia. Bom, do português aqui para o hebraico original tem só uma diferença adverbial. Porque aqui na língua portuguesa, os tradutores colocaram o advérbio de tempo passado, um tempo passado, outrora. Lembro-me dos teus juízos de outrora. Outrora é lá do passado, né? Em hebraico não está escrito outrora. Em hebraico está escrito algo diferente, ó. Em hebraico, com letras hebraicas, esse texto foi escrito assim: Zaharti mishpateira meolam Adonai vaetneham.
Com letras em português fica assim, diga Zaharti. Essa palavra Zaharti, ela vem do verbo Zahar. O verbo Zahar, em hebraico, é o verbo lembrar, está correto. A Zaharti é a conjugação na primeira pessoa do singular, eu me lembro. Então até aí está correto. Zaharti, eu me lembro, ou simplesmente eu lembro. Segunda palavra, diga mishpateira. Mishpateira é dos teus juízos. Tá? Juízo em hebraico é mishpat. Mishpat. Mishpateira, no plural, teus juízos. Eu lembro os teus juízos. Aqui vem um advérbio que eles traduziram por outrora. Diga meolam. Meolam não é outrora. Meolam é de todos os tempos. De todos os tempos. Eu lembro os teus juízos de todos os tempos. Não, quer dizer, os juízos de Deus não são lá do passado. Tem muita gente hoje por aí dizendo que a palavra de Deus está ultrapassada, que ela era lá do passado, aqui no presente não está valendo mais. Mentira. Aqui em hebraico diz que os juízos de Deus, como toda a palavra de Deus, é para todos os tempos. É para todos os tempos. Aí vem o nome de Deus, que a gente vai dizer, diga Adonai. Adonai é Senhor. E a última palavra, diga Vaetneham. Vaetneham, aqui tem um verbo, dentro dessa palavra aqui, tem um verbo noer, que é o verbo que também, da onde vem o nome de Noé, que é o verbo consolar ou o verbo confortar. Tá? Então, Vaetneham é eu me conforto, ou então eu me consolo. Zaharti, mishpateira, meolam, Adonai, Vaetneham, traduzido literalmente fica assim, ó. Eu lembro os teus juízos de todos os tempos, ó Senhor, e me conforto. Leiam vocês. Aleluia. Bom, a palavra-chave aqui desse versículo é juízos, porque no Salmo 119 a palavra de Deus sempre vai ser chamada de um nome, e de versículo para versículo, repetindo aí esses nomes, né? Porque são 176 versículos, então esses nomes vão se repetindo aí de versículo para versículo. Neste versículo, como em outros, a palavra de Deus é chamada de juízos. Aleluia. Quem administra juízos é o juiz. Glória a Deus. Muito bem. Sabemos pela palavra, e é verdade, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é paciente, Deus é longânimo, né? Como muita gente afirma por aí, Deus é pai. Deus é pai, mas Deus também é filho e é Espírito Santo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdade, é a verdade, Deus é a vida, Deus é coerente, Deus é o Criador, Deus é o provedor, Deus é Adonai Rafá, o Senhor que nos cura, Deus é El Elyon, o Deus excelso, que ultrapassa todas as coisas. Então a Bíblia traz muitos títulos preciosos de Deus, mas dentre eles tem o título, diga, Deus é juiz.
Deus é juiz. E nós lemos aqui, por exemplo, no Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Aqui a nossa tradução, Almeida Revista e Atualizada, amenizou um pouco, quando escreveu que Deus sente indignação todos os dias. Uma tradução pior é a da Almeida Revista e Corrigida, que é a mais usada nas igrejas evangélicas, especialmente pentecostais. Alguém perguntou essa semana se a Bíblia pentecostal era boa. Eu falei, não, ela não é boa porque ela é da Almeida Revista e Corrigida. E a Almeida Revista e Corrigida é a Bíblia que mais tem erros de tradução, e eu já li ela, estudei ela várias vezes, e é muito difícil ver aonde que ela foi revista e aonde que ela foi corrigida. Ela parece que não teve nenhuma revisão e nenhuma correção. Mas nesse versículo ela ficou melhor do que a nossa. Aqui no Salmo 7:11, ela trouxe a palavra correta do hebraico. Deus não é que sente indignação todos os dias, não. Deus fica irado todos os dias. É a tradução correta do Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, e sendo justo juiz, Deus fica irado todos os dias. Esse versículo 7, esse versículo 11 do Salmo 7, ele tem que ser analisado em paralelo com o texto de Lamentações, capítulo 3, que muita gente conhece, que fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas cada manhã, né? Elas não se renovam, não, são novas, inéditas misericórdias cada manhã, tá? Misericórdia e ira, como que Deus vai conjugando na história da humanidade misericórdia e ira ao mesmo tempo, porque Ele é Deus misericordioso, mas ao mesmo tempo Ele é justo juiz, e como justo juiz Ele fica irado todos os dias. Por que Deus fica irado todos os dias? Porque logo pela manhã Ele derrama sobre a humanidade novas misericórdias. Quem sabe dando para a humanidade a esperança de que todo mundo acorde para entender que o propósito da sua existência na terra, como Paulo pregou em Atenas, Atos capítulo 17, Deus criou o homem para que buscasse a Deus, nem que tateando pudesse encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. Qual o propósito da existência humana? Buscar a Deus. Então Deus traz novas misericórdias todas as manhãs. É como se Deus cada manhã dissesse assim: vamos ver se eles vão me buscar hoje. Aí Deus fica olhando a conduta e o procedimento dos homens e vê que tudo que eles querem buscar é felicidade. Os homens não buscam a Deus, eles buscam felicidade. Eles querem ser felizes, seja o que tenham que fazer para ser felizes. O homem não foi colocado na terra para buscar felicidade, ele foi colocado na terra para buscar a Deus. Deus que disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando Deus vê cada dia que a maioria esmagadora dos seres humanos jamais o buscam, mesmo experimentando as suas novas misericórdias a cada dia, Deus, como justo juiz, fica irado todos os dias. Mais um dia em que eles não buscaram o Senhor. Mais um dia em que eles não despertaram para buscar o Senhor.
Se buscassem o Senhor, achariam o Deus misericordioso. Mas não buscando o Senhor, acham o Deus justo juiz. E achar o Deus justo juiz, o autor da carta aos Hebreus colocou a expressão: horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. É melhor estar nas mãos do Deus misericordioso do que cair nas mãos do justo juiz. Porque os juízos de Deus são implacáveis contra os injustos, contra os pecadores que teimam em continuar nos seus pecados, teimam em continuar a não cumprir o propósito da sua existência na terra, que é buscar a Deus, e ficam aí nessa ilusão de buscar felicidade, e na busca dessa felicidade só tem vaidade de vaidades e correr atrás do vento. A Bíblia expõe os juízos de Deus, juízos de todos os tempos. Juízo dos tempos que já passaram, juízos de outrora, juízos para agora, para o tempo presente no qual nós estamos vivendo, e juízos que vão funcionar até o fim dessa história da humanidade. Cada dia que tiver nessa história, Deus trará novas misericórdias de manhã, mas ficará irado da tarde para a noite. Porque os homens abusam da misericórdia de Deus, abusam do amor de Deus, abusam da bondade de Deus para continuar vivendo nos seus pecados, nos seus prazeres, na sua carnalidade, nessa busca inútil por felicidade nessa terra. E muitos pensam que estão achando felicidade nessa terra. O que está acontecendo hoje no mundo é um avivamento de Satanás. Os shows estão lotados, as boates estão lotadas, as festas estão lotadas, os bares estão lotados. O alcoolismo não é uma indústria de greve. As indústrias do alcoolismo nunca entram em greve porque os seus adeptos são fidelíssimos, não param de beber nem que fiquem pobres. O dinheiro da bebida eles têm. É um mundo bêbado, um mundo drogado, um mundo entorpecido, e está todo mundo alegre, feliz, contente, pulando, vibrando, dançando. E a palavra de Jesus para eles é: ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Mas aqueles que sofrem para se santificar, sabendo que santificação, sem santificação, ninguém verá o Senhor, a gente chora na nossa santificação. Santificação não é fácil. Jesus diz: benditos vós que agora chorais, porque sereis consolados. Sereis consolados. Por isso, as duas realidades paradoxais de agora e de amanhã, o amanhã eterno, a realidade de agora da história da humanidade,
justos chorando e injustos rindo à vontade. Mas amanhã vai inverter. Os injustos vão chorar por toda a eternidade no lago de fogo de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. E os justos estarão na glória eterna, onde toda lágrima será enxugada de seus olhos, e como Deus disse através do profeta Isaías, a alegria eterna coroará as suas cabeças. Vivemos esse contraste o tempo todo. E é lamentável quando pessoas que já foram chamadas por Deus para ser seus filhos, por meio da conversão, por meio da palavra, ainda querem um pouquinho de Deus e um pouquinho de mundo. Crente Raimundo. Um pouquinho de Deus e um pouquinho de mundo. Aí vai ter cada vez menos de Deus e sempre mais de mundo, até que o mundo os absorve completamente e Deus sai de vez da vida deles. Essa é a tragédia que acontece com os muitos chamados. Por isso, a palavra de Deus, no seu caráter de juízos, deve fazer parte, como está no Salmo 1, versículo 2, da meditação diária do justo. O justo medita nos juízos de Deus, porque são juízos estabelecidos pelo justo juiz, que fica irado todos os dias. Porque a humanidade vive do jeito que quer, pensando que já escaparam dos juízos de Deus. Ninguém escapa dos juízos de Deus. Repita essa frase. Portanto, já que ninguém escapa dos juízos de Deus, é melhor se sujeitar a Deus para que esses juízos transformem o nosso caráter, do que ir levando com a barriga e depois esses juízos de Deus nos leve à condenação eterna. Porque os juízos de Deus são implacáveis e ninguém escapa dos juízos de Deus. Os que vão para o céu porque os juízos de Deus os santificaram. E os que não vão para o céu, não vão para o céu, porque os juízos de Deus os terão condenado, os terão relegado à eterna condenação. Quando fala de que Deus é o juiz, imagine um tribunal, e Deus é o juiz. E no banco dos réus, nós estávamos ali assentados. Cada ser humano assentado no banco dos réus, com uma condenação estabelecida sobre ele. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Aí Jesus, pela escolha que o próprio Deus fez nele antes da fundação do mundo, tira os eleitos do banco dos réus e Jesus senta no lugar deles. Eu recebo a condenação deles. Jesus recebeu condenação em nosso lugar. Mas olha só, hein? Que responsabilidade tremenda recaiu agora sobre nós. Ao tirar de nós a nossa condenação e colocá-la sobre Jesus na cruz do Calvário, outro grande peso veio sobre nós. A responsabilidade
de como nós devemos viver de agora em diante. Porque Jesus não levou a nossa condenação para nós continuarmos pecando. Jesus nos levou sobre si a nossa condenação, para que nós de hora em diante santifiquemos a nossa vida em tudo, por causa daquilo que Ele fez. É assim que o justo, duas coisas, tá? Duas coisas que trazem aqui para esse versículo, dois verbos. O verbo lembrar e o verbo confortar. Eu lembro. O verbo zahar, que é o verbo lembrar. Eu lembro a tua palavra. O que significa isso? Para você jamais esquecer a palavra de Deus, porque a mente humana tem essa inclinação de esquecer a palavra de Deus. Para você não esquecer a palavra de Deus, o que significa o salmista dizer, eu lembro dos teus juízos de todos os tempos? Ele quer dizer que ele é o mesmo salmista do Salmo número 1, que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. Meditam na palavra de Deus de dia e de noite. Todos os dias medita na palavra de Deus. Isso é o significado do eu lembro os teus juízos de todos os tempos. Como que eu faço isso? Meditando na tua palavra, Senhor, de dia e de noite, todos os dias. Cuidado com esse mundo gospel de hoje aí, que o diabo já tirou a Bíblia deles. Eles querem misticismo, sincretismo, sentimentalismo, emocionalismo, mas não querem palavra. Sem palavra é sem Jesus, porque Jesus é a palavra. Sem mim nada podeis fazer. Pessoas que vão para o céu são aquelas que têm o seu prazer na palavra do Senhor e nela meditam de dia e de noite. Esse é o nosso avivamento de todos os dias. Meditar na palavra de dia e de noite é o nosso avivamento de todos os dias. Todos os dias somos avivados pela palavra de Deus, por Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento que ocorre dentro dos eleitos de Deus, porque a fé é dos eleitos de Deus. E resultado disso, por meditar de dia e de noite na palavra de Deus, nessa palavra eu sou fortalecido. Isso significa me conforto, me fortaleço. Eu me fortaleço na palavra. Glória a Deus. Eu tenho o costume, já desde o primeiro dia da minha conversão, todas as manhãs, a primeira coisa que eu faço é meditar na palavra de Deus. Leio a parte que eu tenho que ler de Bíblia naquele dia e medito na palavra que eu tenho que meditar naquele dia. Todas as manhãs. E vocês não sabem a luta que Satanás tenta para me tirar disso. Às vezes amanhece o dia, né? E aparece alguma coisa urgente para se fazer. E pela lógica humana, muita gente ia fazer primeiro para orar depois. Eu falo, pois isso aí vai esperar, porque eu vou orar primeiro. Isso aí vai esperar, porque eu vou orar primeiro. Às vezes tem uma coisa urgente. Até minha esposa fala, bem, aconteceu isso, nós temos que ir a tal lugar fazer isso. Vamos sim, mas eu vou orar primeiro. Eu vou orar primeiro, pode esperar aí, 1, 2 horas eu vou estar orando primeiro.
Aprendam isso. Entendeu? É a primeira coisa do dia. O reino de Deus não é para ser buscado em primeiro lugar? Sim ou não? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes teve um problema urgente lá e eu vou orar primeiro. Estava orando, acabei de orar, minha esposa falou: bem, já resolveu o problema. Aham, glória a Deus, eu sabia por quê. O problema veio só para tentar me tirar de orar. Eu não deixo de orar. Todos os dias. Hoje, 6:30 da manhã, eu já estava orando e meditando a minha palavra antes de estar aqui com vocês, agora às 10. Todos os dias. E não digo isso para me engrandecer, não. Estou dizendo isso para servir de exemplo para vocês. Porque se tem uma pessoa que não acredita no poder do exemplo, sou eu. Eu não acredito no poder do exemplo. Porque a maioria das pessoas não seguem bons exemplos. A maioria das pessoas não seguem bons exemplos. Você dá bom exemplo a vida toda e a maioria não está nem aí pelos bons exemplos que você está dando. Eles não veem, eles não enxergam e parece que não estão entendendo nada. Problema deles. Eu continuo dando bom exemplo, mesmo acreditando que a maioria não vai ouvir. Por que eu faço isso? Porque essa conduta que a palavra de Deus nos leva a ter. Uma conduta de bons exemplos. Em nome de Cristo Jesus. E por isso, quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque tudo isso é dádiva do nosso Deus. Meditando na palavra de Deus, é que encontraremos nela conforto, fortalecimento. Porque está cheio de crente fraco, crente sem Bíblia, crente sem palavra. Aí eles pensam que tem que ir num retiro, pensam que tem que ir num congresso, pensam que tem que ir num show gospel. Tudo em vão. Tudo em vão. Isso é só apagar incêndio, mas por baixo ainda está o fogo que vai levantar de novo. O problema não foi retirado. O problema é curado na palavra, na busca pessoal de Deus, todos os dias, na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. A palavra é a sarça que ainda está ardendo. E todo aquele que, como Moisés, Deus ver se aproximando dessa sarça para buscar os porquês do meio da sarça, do meio da palavra, Deus falará com ele e o fortalecerá. Em nome de Jesus.